Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós meditamos a liturgia da sexta-feira da terceira semana da Páscoa. E hoje também é o primeiro dia que nós temos o novo Papa recém-eleito, novo Papa que pertence à minha ordem religiosa, foi nosso superior geral em Roma, de 2001 a 2013, trabalhou depois todo o resto de sua vida, em especial nas missões no Peru, sendo designado pelo Papa Francisco, bispo de Chiclayo, no Peru, e depois chamado a Roma e feito cardeal em 2023, trabalhando na Congregação para os Bispos, na escolha dos bispos do mundo inteiro a administrarem as igrejas. Então, que rezemos por Leão XIII, que ele seja realmente dócil ao amor a Cristo, à vontade de Cristo para a sua igreja, como foi nosso pai Santo Agostinho, nosso fundador. Recordemos aquilo que meditamos no domingo. A autoridade de Pedro está no amor, na caridade. Pedro, tu me amas? E ali o Senhor confirma: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Que ele possa realmente assim amar o Senhor de tal forma que, inspirado pelo Espírito Santo em todos os seus atos para a igreja, para cada um de nós, possa nos guiar como rebanho de Cristo, rumo à vida eterna, rumo à salvação, rumo à glória dos céus. E não deixemos de por isso, acabou o conclave, estávamos torcendo, assistindo. Não, agora o que devemos de fazer? Continuar rezando. Rezemos. Recordemos, a cruz de Pedro não é leve, é mais pesada do que a nossa, porque o Senhor lhe confia todo o seu rebanho, a igreja universal, nas mãos de um pastor. E assim, rezemos para que ele possa ter forças, como dizia o Papa Bento XVI, para enfrentar os lobos e não fugir deles, e para assim proteger as ovelhas do rebanho de Cristo. Intercedamos como devemos interceder para todos os papas. Não abandonemos nossas orações, para que assim possam sempre estar abertos ao amor a Deus, à vontade de Deus, por intercessão de Maria. Entremos agora na meditação da liturgia de hoje. Nós seguimos com o texto do Evangelho de São João, onde Jesus está falando sobre a Eucaristia, em especial no trecho que hoje escutamos. O pão descido do céu, o pão da vida. E escutemos o Evangelho e depois meditemos. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este discurso de Jesus nós devemos de ter presente
A primeira parte escutamos até ontem. E ontem, o último versículo justamente nos preparava para esta segunda parte do discurso. Na primeira parte, Jesus falava do pão da vida, de nos alimentarmos dele, em especial pela fé, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos por ele, e o como devemos aderi-lo pela fé. Devemos de dar a nossa adesão verdadeira. Aqui hoje começa a segunda parte, onde ele fala diretamente da Eucaristia. Ele fala e eles se escandalizam. Por quê? Porque estão tendo um olhar meramente humano, olhando para quem come a carne de uma pessoa. E realmente na Eucaristia está corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Mas pensavam em comer a carne física como a minha e a tua? E Jesus, ao ver o escândalo deles, não atenua a situação. Ele é ainda mais radical, ele radicaliza. Porque ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ainda antes, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que quer dizer Jesus aqui? Por que aqui é radical? Porque ele está dizendo comer verdadeiramente, de mastigar alguma coisa. Como nós mastigamos um pedaço de carne bovina, ou ainda suína, ou uma carne de ave, assim Jesus está falando: se vós não mastigardes a minha carne, não tereis a vida em vós. Se vós não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Então Jesus está falando diretamente no seu corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia, como deixará para nós na última ceia. E aqui o Senhor está a nos dizer que pela comunhão, a vida dele entra na nossa vida. De que forma? De uma forma que uma vez já fiz alguma meditação especial em relação à Santa Missa, que não é minha, mas do Cardeal Fulton Sheen, onde diz que aquilo que nós nos alimentamos se torna parte de nós e cresce, digamos, em grau de dignidade. Por quê? As verduras não são capazes de fazer o que o ser humano é capaz de fazer. Os animais não têm a capacidade de fazer tantas coisas como nós temos a capacidade. Então, isso nos dá a vida, isso sustenta a nossa vida e também se eleva a vida deles em nós. Com a Eucaristia é o contrário. Somos nós que somos elevados à divindade. A vida da graça de Deus, a vida divina. E ela nos sustenta, nos dando a vida verdadeira. Jesus, ainda, vamos ver adiante, por 3 vezes vai comparar o seu corpo com o maná, recordando justamente a Eucaristia, uma vez mais digo. Devemos de ter presentes que quando comungamos, estamos na união com Deus em Jesus Cristo. Jesus é Deus com o Pai. 3 pessoas, um só Deus. Então nós participamos desta união. E isso deveria de ser um ponto de reflexão e de pensar nosso da grandiosidade do mistério que nós recebemos na Eucaristia. Para meditarmos muito bem o nos aproximar do Santíssimo Sacramento, temos que ver adiante. Jesus diz: quem permanece em mim, por quê? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas nós permanecemos no Senhor. Porque muitas vezes o que vemos é que as pessoas já vão para a fila da comunhão como quem está pegando alguma coisa que tem direito, um prêmio, que não temos. É graça, é dom de Deus, e que nós devemos de olhar muito bem se estamos preparados para receber. Muitas pessoas, ao receberem Jesus Cristo, voltando para o seu lugar, já estão rindo,
brincando, conversando, com pressa de ir embora da missa? Será que tem muito aviso hoje? Será que vai chegar as minhas visitas em casa? Será? E não permanecem com Cristo nem meio minuto. Dizem o amém, ou muitos nem dizem amém na hora de receber a Eucaristia. E já abandonaram Cristo. E como vão ter a vida? Não vão receber a vida verdadeira, a vida que vem de Deus, porque não permanecem com Cristo. A comunhão é somente como pegar um docinho, colocar na boca, ou um chiclete e acabou. A hora que acabou o gosto, eu engoli ou cuspi, acabou. Como podemos viver assim a Eucaristia? O Senhor nos pede que permaneçamos com Ele, que tenhamos momento de oração, que tenhamos intimidade com aquele que acabamos de receber na nossa casa, no nosso íntimo. E nós, assim, permanecendo no Senhor, nós devemos permitir que possa Ele nos impregnar da sua presença, do seu amor, da sua graça, santificando-nos e enchendo-nos dele. Mas é isso que acontece na Santíssima Eucaristia que recebemos, irmão e irmã. Recebemos com tal devoção e tal amor a Eucaristia que tantas vezes nos colocamos na fila da comunhão para receber. Devemos de ver que antes do século XX, a comunhão não era constante para os cristãos como é hoje. São Pio X, que muda a dinâmica e as regras da igreja ao ponto que todos começam a comungar com frequência, diminuindo também a idade para as crianças de 7 anos, idade da razão, poderem comungar. E o que devemos de ter presente aqui? Antes do século XX, como se fazia a comunhão? A pessoa só comungava após ter se confessado. Ela ia para o confessionário, se confessava com o sacerdote, totalmente arrependida de seus pecados, e logo após saía da fila da confissão, que acabara de terminar, se ajoelhava perto do altar e recebia a Eucaristia. E ali ficava meia hora em adoração a Jesus sacramentado. Participava da missa todos os domingos, mas a comunhão não era com frequência. Depois que se flexibilizou a norma, hoje, muita gente vive a Eucaristia de maneira vulgar, como se fosse uma feira, onde eu entro na fila e vou lá, é porque eu senti a vontade, é porque eu acho que Jesus quer. E a pessoa não confessa, não reza, não medita a vontade de Deus. E acha que tem o direito de, estando no seu pecado, sem se confessar e sem buscar a contrição perfeita, de comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Vemos como passamos daquilo que era uma devoção verdadeira a uma banalização da comunhão. Não podemos viver assim. A Eucaristia, ao recebermos na Santa Missa, deve de permanecer em nós como uma âmbula que é guardada no sacrário. Levarmos de uma missa a outra, de uma Eucaristia a outra, onde Jesus permanece em nós e nós nele. E assim vivemos a intimidade com Cristo, ao ponto de que, em tudo o que fizermos, nós possamos compreender a sua vontade e realizar seus desígnios de amor. Mas o temos feito, irmão e irmã? Como tem sido a nossa comunhão, a minha e a tua? Com uma verdadeira contrição dos nossos pecados, arrependimento de nossas faltas, uma verdadeira comunhão e intimidade com o Senhor, um verdadeiro encontro, uma verdadeira devoção à Eucaristia que recebemos ou não? Nós devemos de aqui nos questionarmos o como temos vivido a Eucaristia que recebemos em cada Santa Missa, porque cada uma delas deveria de nos transformar, de nos abrasar de um amor ainda maior por Jesus Cristo.
e não ser uma coisa qualquer, na qual eu vou, entro e nem tenho intimidade com aquele que recebi no meu coração. Devemos ainda de ter presente que quando Jesus fala, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não se trata de um alimento puramente de natureza espiritual, mas de uma verdadeira comida e uma verdadeira bebida. Esse alimento, o pão de que fala, é realmente a carne e sangue, da carne e do sangue do homem Deus, compõe-se dele. Os que dele não se alimentarem não terão a vida eterna, isto é, os que desprezarem este alimento ou dele se servirem sem as disposições requeridas, pois assim falam os santos padres da igreja e ensina a igreja, aqueles que não têm compreensão para o receber como as crianças, ou que por motivo independente de sua vontade forem dele privados, o desejo supre e vale pelo fato, como se dá relativamente ao batismo, que é o sacramento mais necessário. Então, se não existe a disposição requerida, a preparação, ou não se está no momento certo de receber o sacramento, deve de ser vivido aí sim espiritualmente. Mas se devemos de vivê-lo formalmente, que seja com amor, com devoção, com a disposição requerida para deles colhermos a vida verdadeira, a vida eterna, a salvação que esperamos. Tenhamos ainda presente que o Senhor, no versículo 56, ao falar: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, aquele que permanece em Cristo e participa do seu ministério pascal, permanece nele com a união íntima e duradoura. Assim, ele sublinha a coabitação e a união íntima entre Jesus e o seu discípulo. Assim, nós nos tornamos verdadeiramente discípulos do Senhor e o Espírito nos vivifica, nos dá a vida eterna. E nós temos vivido com tal disposição e amor à Eucaristia que recebemos? Passemos brevemente pelo Salmo. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Esse é o refrão que vem de encontro justamente com a conversão de São Paulo na primeira leitura. Nós também somos chamados a caminhar pelo mundo, onde quer que estejamos, ser esta presença que anuncia o Evangelho a Jesus Cristo. De Jesus Cristo às pessoas, anuncia Jesus Cristo aos irmãos. Passemos à primeira leitura. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Recordemos aqui, o caminho é o cristianismo, é o catolicismo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Vemos aqui a queda de São Paulo. Não nos fala o texto que São Paulo caiu do cavalo. Nós supomos. Mas não é dito em nenhum momento que São Paulo estava no cavalo, num jumento. Só diz que São Paulo caiu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que dizia. E Jesus o chama pelo nome e pergunta: Por que me persegues? Perseguire, que é o quê? Seguir de forma contínua. E Paulo perguntou a Jesus: Quem és tu? Vemos que aqui, já nesse trecho, às vezes Deus nos faz cair em terra, porque somos arraigados a certas ideias e convicções que nos fecham.
que nos deixam endurecidos de coração, com um pensamento duro, crítico ao ponto extremo, onde somos talmente negativistas em relação a tudo aquilo que Deus propõe, e Deus nos faz cair. Para quê? Para que o Espírito Santo possa nos conduzir. Nos faz cair, e depois de cair, nós somos levantados para sermos guiados por Deus, como segue o texto. A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Estava perseguindo os cristãos. Então Jesus diz que está na sua igreja. Está em cada um daqueles cristãos que estão vivendo verdadeiramente a fé, ao ponto de serem presos, caluniados, perseguidos e martirizados por causa da fé católica. É esses. E assim devemos de tomar cuidado, porque senão também nós, como Saulo, podemos perseguir a Jesus Cristo naqueles que estão à nossa volta. Porque simplesmente estão vivendo aquilo que Cristo pede e nós não estamos aceitando. É assim que o mundo hoje age. E é assim que muitos cristãos ao interno da igreja, que não querem viver coerentemente com aquilo que é ensinado, também agem. Olhemos e nos questionemos. E nos deixemos cair por terra para que o Senhor nos levante. Os homens que acompanhavam Saulo, voltemos. Agora levanta-te, entra na cidade, ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. O que vemos aqui? Vemos que depois de cair, Saulo é levado pela mão por outros, porque está cego. E depois é levado e conduzido à fé por Ananias. Ele chega à fé. E às vezes, isso nos mostra o quê? Que somos cheios de nós mesmos. Que não precisamos, achamos que não precisamos de ninguém. Mas na vida, nós aprendemos que precisamos de Deus e dos outros. E que somos carregados, às vezes, pela mão, pelos outros, para chegarmos à fé verdadeira. E temos nos aberto aos demais ou temos nos fechado em nós mesmos? Continuemos. O Senhor, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua, que se chama à direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é o instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Vemos aqui o que vai acontecer logo adiante. Também uma outra conversão. Porque pensamos somente na conversão de Paulo, mas também existe uma conversão de Ananias. Ananias temia Saulo. Ananias conhecia o mau caráter de Saulo, aquilo que fazia de mal às pessoas. E, no entanto, por esse medo, não queria se aproximar de modo algum de Saulo para realizar a obra que Deus lhe confiara. Porém, Deus pede a ele: Ananias, vai, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve de sofrer. Talvez com reticência, porque Ananias talvez duvidasse da oração de Saulo. Talvez achasse que Saulo estava brincando
e depois fosse justamente prendê-lo, e ele seria mais um dos presos e mais um dos que sofreriam, como todos os demais, a perseguição por causa de Cristo? No entanto, também vai mudar o seu juízo, para além do medo e do juízo que ele tinha, para ver que de verdade Saulo estava se convertendo. Não era mentira. O Senhor estava ali, na vida daquele que perseguia, que era mau caráter, que matava, que pedia a morte dos cristãos. O Senhor estava agindo. E Ananias pôde ser uma mão nesta obra de Deus e também testemunhar esta mesma obra que Deus realizara. E aqui também pede a conversão é a minha, a você, irmão e irmã. Por quê? Porque algumas vezes de certas pessoas nós duvidamos que elas estejam verdadeiramente se abrindo à conversão, se abrindo à vontade de Deus. E por medo, nós não aproximamos, nós não realizamos aquilo que Deus nos pede de missão na vida dos irmãos. E como temos vivido, irmão e irmã? Temos vivido esta conversão de Ananias ou temos nos fechado no nosso juízo e não temos acreditado na obra de Deus e ajudado os irmãos? Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Esta mesma obra que aconteceu na vida de Saulo pode acontecer na vida de qualquer um daqueles que nós olhamos e que tantas vezes estão distantes do Senhor, se abrem a esta graça. Ajudemos o Senhor a realizar a sua obra. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente o alimento espiritual que recebemos, a Santíssima Eucaristia, com amor, com fervor, com devoção, ao ponto de que, permanecendo intimamente com Cristo como verdadeiros discípulos, Ele possa ser a vida em nós, nos guiar pelo caminho que Ele quer nos conduzir, e assim, vivendo esta intimidade e realizando as obras que Ele nos pede, possamos merecer chegar um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.